Procon de São Paulo, órgão de defesa do consumidor, está completando 40 anos. Só este ano, o órgão já realizou uma média de 54 mil atendimentos à população. Para fazer um balanço dos trabalhos realizados nesses anos, conosco no estúdio, o diretor executivo da Fundação Procon, Carlos Alberto Estracini. Tudo bem, Carlos? É um prazer tê-lo conosco no estúdio. Tudo bem, é um prazer para o Procon estar aqui na TV Câmara. Quais são os principais avanços nos direitos do consumidor nesses últimos anos? Olha, a história do Procon é uma história muito bonita. Há 40 anos, né, a Fundação teve no dia 6 de maio, inclusive agora comemoramos no dia 6 os 40 anos da Fundação. O Procon de São Paulo é pioneiro, né, foi o primeiro no Brasil e acabou influenciando outros estados na criação e defesa do consumidor. Foi muito importante o Procon de São Paulo, inclusive na elaboração do Código de Defesa do Consumidor, mas a história dos 40 anos mostra que lá atrás o consumidor tinha uma preocupação basicamente com alimentos, né? Sujeira no feijão, coisa parecida. E ao longo do tempo, com a evolução, né, nós tivemos, por exemplo, nos anos 90, com a preocupação com os contratos bancários, aqueles contratos leoninos, contrato de financiamento de imóveis. E hoje a gente tem uma grande preocupação que é os serviços, né? Telecomunicações, instituições financeiras. Então houve uma evolução nesses 40 anos. O consumidor passou a ser mais exigente e conhecer melhor os seus direitos, principalmente quando vem do Código de Defesa do Consumidor. Mas, infelizmente, os fornecedores não acompanharam na mesma proporção essa consciência dos consumidores. Nós gostaríamos muito que os fornecedores tivessem acompanhado também essa consciência com o seu dever em relação aos consumidores. Quais as mudanças que aconteceram no Procon, naquilo que ele oferece para o consumidor nesses anos? Muita coisa. Hoje o Procon tem os meios, né? Nós temos hoje, o consumidor pode fazer a sua reclamação através das redes sociais, 151, nós temos os Poupa-Tempo, Sé, Itaquera e Santo Amaro, nós temos, hoje, para você ter uma ideia, quando você diz 54 mil atendimentos esse ano, na verdade são 54 mil mensal. Né? Se você comparar lá no começo dos 40 anos, eram 123 atendimentos mensais. Nossa. Né? Aliás, diário. E hoje nós estamos com 54 mil atendimentos por mês. Por mês. Então, realmente foi uma evolução muito grande. E o Procon, ele tem 90% de índice de resolução. Então, o consumidor se sente protegido. Quando o Procon intervém, ele consegue resolver o problema do consumidor. Em 90% dos casos, nessa intermediação entre consumidor e fornecedor. Quais são os principais problemas apresentados até agora, por exemplo, este ano? Então, atualmente, o ranking das empresas mais reclamadas, como eu te disse, são telecomunicações, que envolve aí toda a telefonia, né, internet, enfim. As instituições financeiras, que ainda continua sendo muito reclamado, né? Aparelhos celular, são os 3 que aparecem no ranking e hoje algumas coisas mais também que aparecem no dia a dia, que é a questão da cobrança abusiva, né? Cobrança irregular, ou seja, isso tudo diariamente acontece. E tudo isso aparece já há bastante tempo, né? Como os primeiros aí do ranking. Sim, há muito tempo que vem mantendo nesse ranking esses três segmentos. E não melhora? Tem melhorado, a gente não pode dizer que não melhorou, tem melhorado bastante, mas ainda longe daquilo que o consumidor precisa, longe daquilo que nós do Procon entendemos que seria o ideal, né? O que precisa melhorar, Carlos? Hoje, por exemplo, não podemos aceitar que, embora tendo a lei que prevê hoje 15 minutos numa fila bancária, que o cidadão fique ali 30 minutos numa fila, né? Não é normal isso. Não é normal quando se vê num pacote de internet e depois queira cortar. Não é normal que o cancelamento de serviço ainda é muito difícil para o consumidor fazer? É muito difícil. E aí que está o problema. Quer dizer, nós gostaríamos que o consumidor, ao reclamar com o fornecedor, com a empresa, tivesse o seu problema resolvido. Mas a dificuldade é tão grande que ele acaba indo para o Procon e o Procon acaba sendo, na verdade, um call center
da própria empresa, né? Quer dizer, o que não deveria acontecer, a empresa deveria resolver com o consumidor no primeiro momento que ele colocasse ali o seu problema. Coisas que deveriam ser simples, né? Simples. Como o cancelamento de um serviço, que às vezes demora muito, a pessoa fica muito tempo no telefone para cancelar um serviço e não consegue, acaba desistindo. Exato. Né? Aqueles que acabam não tendo a paciência, acabam desistindo, o que é uma pena, porque na verdade fica o seu direito prejudicado, né? Mas tem aqueles que vão no PROCON, reclamam e aí resolve, né? Não precisava chegar a esse ponto. A empresa poderia resolver até para manter um bom relacionamento com o seu consumidor, né? E quando a empresa não resolve, o PROCON não consegue resolver, o que acontece com ela? Olha, Esses 10% que não são solucionados. Esses 10% que o PROCON não consegue atingir é orientado ao consumidor procurar justiça. Porque aí são casos em que realmente tem que ter uma determinação judicial, entendeu? Para fazer valer o direito do consumidor. O PROCON vai na via administrativa, porque nós não temos, vamos dizer assim, o poder de polícia que eu digo é o poder de polícia comum, nós temos o poder de polícia administrativo, né? Podemos, inclusive, fechar estabelecimento, né? Aplicação de multas e tal. Mas quando a gente chega no limite da via administrativa, evidentemente orientamos para que procure justiça, porque aí tem lá uma situação de indenização, inclusive por danos morais. Carlos, para a gente finalizar, o que você acha de serviços como Reclame Aqui, que reúne também reclamações de clientes? Olha, eu acho eles ajudam, eles colaboram também? Eu acho que colabora, acho que tudo que vem ao encontro do consumidor, tudo que vem para ajudar o consumidor, eu acho que é importante. A gente vê com bons olhos, sim. Eu acho que o Reclame Aqui é mais uma ferramenta para o consumidor se proteger e se valer dos seus direitos, né? A gente sempre orienta que o consumidor ele tem que consultar os órgãos antes, né? Porque o PROCON tem toda uma relação de empresas que ele pode ali se consultar se tem reclamação no PROCON, se já criou algum problema na área. Então é sempre importante que o consumidor consulte os órgãos de defesa do consumidor. O site é procon.sp.gov.br. Isso, Carlos. isso. 151, redes sociais. Vários canais. Vários canais. Obrigada, Carlos, pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. Obrigado.